História missionária sobre a vida de Gladys Aylward, capítulo 16, último capítulo, Indo para casa. No princípio, as vozes soavam distantes, vagando silenciosamente pelo nevoeiro em sua mente. No entanto, pouco a pouco elas foram ficando mais altas. Gladys já começava a entender algumas palavras sendo ditas, palavras em inglês. Ela abriu os olhos, estava deitada em uma cama cujo quarto tinha paredes muito brancas. Contudo, onde estavam as crianças? Porque ela não ouvia a voz delas? Onde ela se encontrava? A última coisa de que ela se lembrava era de viajar sentada sobre uma pilha de carvão em um trem. Gladys começou a ouvir as vozes em inglês de novo. Elas provinham de trás da cortina que rodeava sua cama. Um homem estava falando. É difícil acreditar que ela conte com apenas 38 anos. Ela parece muito mais velha que isso. Seu corpo aparenta estar completamente desgastado. Depois disso, Gladys ouviu a voz de uma mulher. É incrível que ela esteja viva. Febre, pneumonia, tifo, desnutrição. Qualquer uma dessas doenças mataria uma pessoa normal. E ela foi carregada até aqui há 2 semanas com as 4 doenças. Quem estava falando? Gladys queria descobrir. Ela soltou um gemido e a cortina foi puxada para trás de imediato. Gladys viu um médico europeu e uma enfermeira, que se apressaram quando perceberam que ela estava consciente de novo. Nos 2 meses que se seguiram, Gladys perdeu e recuperou a consciência repetidas vezes no hospital administrado por missionários batistas. Às vezes ela não sabia quem era ou o que estava fazendo no hospital e sempre repetia a mesma pergunta: as crianças estão seguras? Por milagre, elas estavam. Durante toda a jornada desde Yancheng, nenhuma criança morreu ou ficou gravemente doente. Por fim, Gladys ficou bem o suficiente para que o médico sugerisse que ela ficasse com alguns amigos missionários que ele tinha no campo. Lá, ela seria capaz de descansar e se recuperar um pouco mais. Gladys precisou ficar no campo durante vários meses antes de se sentir forte o suficiente para voltar a cuidar de si mesma de novo. Todas as crianças estavam sendo amparadas por um orfanato de refugiados, mas assim que Gladys se sentiu capaz, pegou 14 delas de novo para si, incluindo 9 centavos. Francis e Boa, juntos, fizeram um novo lar no quarto dos fundos de uma fábrica vazia. As meninas mais velhas realizavam trabalhos de costura, chamados peça por peça, porque uma pequena quantia era paga por peça costurada. Os meninos mais velhos encontraram alguns trabalhos avulsos, como transportar coisas ou cargas pesadas para algumas pessoas ou realizavam serviços de jardinagem. Quando juntavam todo o dinheiro obtido, dispunham do suficiente para comprar a comida de cada dia. Aos poucos, quando Gladys se tornou mais forte e capaz de pensar com mais clareza, voltou ao trabalho missionário. 9 centavos tinha idade suficiente para cuidar da família quando Gladys precisava ficar e se ausentar. Em uma das viagens missionárias, Gladys fez uma longa caminhada até Tibete com um médico cristão chinês. Enquanto estiveram lá, eles foram convidados a passar uma semana em um mosteiro. Enquanto ela e o médico subiam a íngreme montanha até o mosteiro, Gladys teve a sensação de que os monges do lado de dentro estavam à espera deles. Quando lá chegaram, ela descobriu que de fato eles estavam esperando. O lama principal mostrou-lhes com orgulho um panfleto do Evangelho, colado na parede. Nele estava escrito: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. O lama principal disse a Gladys que eles estavam esperando há 3 anos por alguém que pudesse contar mais sobre esse Deus. Quando eles ouviram Gladys e seu companheiro cantar hinos cristãos no vale, sabiam que eram os únicos que poderiam explicar o versículo para eles. Noite após noite, os 500 monges lamaístas ouviram as pregações de Gladys e do médico. Muitos monges pediram a Gladys para orar com eles ou fizeram perguntas sobre a fé cristã.
Vários anos depois, Gleides soube que os comunistas haviam destruído o mosteiro, já que haviam destruído muitas outras igrejas e templos na tentativa de remover todos os sinais exteriores de religião na China. No entanto, Gleides sabia que entre os monges de lá havia quem de fato cresce na mensagem do Evangelho, algo que os comunistas jamais poderiam destruir. Aonde quer que Gleides fosse, ela compartilhava a mensagem do Evangelho. Tendo trabalhado por um período em uma colônia de leprosos, ela pediu que todos os leprosos recém-convertidos orassem pela prisão local. Gleides começou a pregar na prisão, dia após dia, até que vários prisioneiros se converteram ao cristianismo. Por onde quer que ela fosse, parecia que os chineses procuravam pelo verdadeiro Deus, a fim de obter ajuda e orientação. Apesar de já terem passado por tantas guerras e dificuldades, muitos chineses sentiam que o pior ainda estava por vir, e de fato estava. Quando a guerra com o Japão acabou, Gleides testemunhou ainda mais derramamento de sangue e brutalidade. A coisa mais cruel de todas, porém, foi que desta vez não se tratava de outro país exterior a causar o dano. Os próprios chineses estavam destruindo uns aos outros. A tremenda ruptura que a guerra com o Japão trouxera à China criou uma grande oportunidade para que o Partido Comunista conquistasse um controle político maior. Agora, os comunistas travavam uma luta amarga com as forças nacionalistas chinesas pelo controle do país. No norte, os comunistas pareciam vencer a luta, mas a um custo terrível para todo o povo chinês. Enquanto a luta continuava, Gleides foi convidada por uma igreja metodista a se tornar uma de suas evangelistas. Os refugiados ainda chegavam àquela área em grande número, vindos de toda a China. E essa igreja metodista, como todas as igrejas cristãs no país, contava com poucos obreiros treinados para os ajudar. A maioria dos missionários estrangeiros fora mandada para casa ou ainda estava em campo de concentração. Gleides concordou em fazê-lo, apenas com a condição de continuar o outro trabalho também. Mais uma vez, Gleides trabalhava longas horas com pouco sono e pouca comida. No entanto, ela fazia o que amava. Quando pregava, centenas de pessoas a ouviam e muitas se tornavam cristãs. As pessoas vinham de todas as esferas da vida. Algumas eram pobres e refugiadas, com nada além da roupa esfarrapada sobre o corpo. Outras eram pessoas que ainda ocupavam altos cargos na sociedade chinesa. Um grande número de estudantes da universidade local também se converteu, e Gleides os estimulava na nova fé. Poucos meses depois, o Partido Comunista assumiu o controle da universidade. Ele fez com que cada um dos seus 500 alunos preenchesse um longo questionário. Algumas perguntas eram muito estranhas, algumas até engraçadas, como, por exemplo, quantos filhos seu tio tem? Quanto dinheiro seu avô tinha quando morreu? No entanto, a última pergunta tinha implicações perigosas para os cristãos. Que partido político você apoia? Se você for a favor do governo comunista, faça um círculo. Se você for contra, marque com um X. Para cada aluno responder a essa pergunta era um assunto muito sério. Fazer um círculo equivalia a se declarar a favor do novo governo, com a implicação direta de que o aluno e sua família seriam favorecidos com bons empregos e bom salário. Contudo, marcar o formulário com um X significava que você era contra o governo e ficaria marcado pelo resto da vida. Não teria permissão para assumir bons empregos ou conseguir boas oportunidades no próprio país. Cada aluno considerou com cuidado a resposta que colocaria. Quando os círculos e o X foram contados, os oficiais ficaram furiosos. Havia um X em 200 questionários. O governo precisava descobrir o que estava acontecendo. No entanto, não foi difícil descobrir. Aluno após aluno contou sobre a conversão ao cristianismo decorrente da pregação de Gleides e explicou que agora apoiava Jesus Cristo e mais ninguém. É claro que isso deixou os líderes do Partido Comunista muito zangados. Eles precisavam da lealdade de todos os alunos, e assim, os 300 alunos que haviam marcado um círculo no questionário foram chamados para uma reunião secreta.
Foi-lhes dito que perseguissem os estudantes cristãos de todas as maneiras, até que os estudantes cristãos concordassem em apoiar os comunistas. Um mês depois, o questionário foi passado de novo. Dessa vez, quando os formulários foram recolhidos, havia mais X que antes. Em vez de os comunistas mudarem a mentalidade dos estudantes cristãos, a tática havia funcionado ao contrário. Mais uma vez, os que marcaram o círculo foram reunidos. Eles foram informados pelos comunistas que deveriam fazer um esforço maior para parar os cristãos. Assim, as reuniões de oração foram interrompidas e os estudantes cristãos começaram a ser espancados em becos escuros. Contudo, no final de um mês, nenhum estudante cristão estava interessado em apoiar os comunistas. Na verdade, estavam mais determinados que nunca a não os apoiar. Isso irritou muitos comunistas. Eles designaram 10 partidos comunistas para cada estudante cristão visando destruí-los. Os estudantes cristãos não tinham permissão para falar uns com os outros e eram constantemente ridicularizados pelos companheiros. Todos os movimentos que eles faziam e cada palavra que diziam era gravada. Depois de 3 meses desse tratamento, o Partido Comunista convocou uma reunião aberta na praça da cidade. Gleides estava lá, orando pelos estudantes. Mais de 200 estudantes foram levados para a praça fortemente vigiados pelas tropas comunistas. Um homem segurando uma pilha de papéis subiu em um palanque. Ele pegou a primeira folha de papel e leu um nome em voz alta. Uma garota de 17 anos avançou pelo grupo de prisioneiros. Gleides reconheceu-a como membro de uma família de Pequim que antes da guerra havia sido muito rica. A garota era uma das convertidas mais recentes. Gleides estremeceu ao pensar na prisão pela qual a garota estivera passando nos últimos 3 meses. O oficial comunista limpou a garganta. Ele olhou diretamente para a garota e perguntou: "Quem você apoia agora?" A multidão fez silêncio total. A garota falou em voz bem alta e de forma clara: "Senhor, 3 meses atrás eu achava que Jesus Cristo era real e eu achava que a Bíblia era verdadeira. Agora, depois de 3 meses de seu ódio, eu sei que Jesus Cristo é real e sei que a Bíblia é verdadeira." O oficial, com o rosto branco de raiva, deu um grito para um dos soldados à sua esquerda. A adolescente foi puxada rudemente para o centro da praça e caiu de joelhos. Com um movimento rápido, o soldado comunista desembainhou a espada e cortou a cabeça da menina. Gleides enterrou a própria cabeça nas mãos. Tudo o que ela podia fazer era fazer a mesma oração que a senhora Lawson lhe ensinara, a que ela havia feito depois de ver seu nome no cartaz dos procurados em Yangsheng. Se eles tiverem que morrer, não os deixe ter medo da morte, mas que haja um propósito, ó Deus, em sua partida. Por mais que quisesse fugir da terrível visão, Gleides ficou lá, estática, enquanto se perguntava a cada um dos mais de 200 alunos se eles apoiariam o governo comunista ou não. Embora soubessem com certeza absoluta que estavam apenas a alguns segundos da morte, nenhum deles disse apoiar os comunistas. Todos eles foram decapitados. Quando Gleides voltou para casa, depois da brutalidade presenciada na praça da cidade, chorou com amargura pelo que a China estava se tornando. Pouco a pouco, no ano seguinte, ficou mais difícil para Gleides continuar seu trabalho missionário. Ela estava sendo vigiada a maior parte do tempo, e embora ela não temesse a morte ou a prisão para si mesma, ficou preocupada ao achar que chamava a atenção para muitos outros cristãos locais e colocava a vida deles em perigo. Depois de muita oração, Gleides decidiu se mudar para Xangai, onde foi apresentada a um grupo de cristãos chineses influentes que lhe contou sobre uma sociedade local que eles haviam formado ao final da guerra. A sociedade havia coletado dinheiro de todas as partes do mundo e agora o usava para enviar missionários alemães e filhos de missionários órfãos de volta à Alemanha. Os missionários alemães haviam sido colocados em uma posição muito difícil durante a Segunda Guerra Mundial, que terminara no ano anterior.
O apoio financeiro recebido da Alemanha havia sido cortado e os países em guerra com a Alemanha não os ajudariam. Muitos missionários alemães morreram de fome na China. Quem sobreviveu à guerra estava fraco e precisando de tratamento médico. Gleide se reuniu com os líderes da sociedade e descobriu que eles haviam localizado todos os missionários e órfãos que achavam ser capazes de ajudar. Todos alemães, claro. Quando os líderes conversaram com Gleides, estavam convencidos de que as últimas centenas de dólares de seu fundo deveriam ser usadas para mandá-la de volta à Inglaterra. Apesar de já terem passado 7 anos desde a sua jornada com as crianças de Yangsheng até Fufeng, Gleides nunca se recuperara totalmente da jornada. Ela precisava de mais ajuda médica e muito descanso. E como ela não tinha dinheiro para a viagem de volta à Inglaterra, a sociedade concordou em pagar sua viagem. No começo, Gleides não queria voltar para a Inglaterra. A China agora era seu lar e ela pretendia viver e morrer em solo chinês. Mas talvez, no entanto, ela aceitou a passagem como uma forma de Deus lhe dizer que era hora de seu regresso à Inglaterra. 2 meses mais tarde, depois de zarpar de Xangai e depois de continuar o trajeto de trem, Gleides mais uma vez estava na plataforma da estação ferroviária da rua Liverpool, em Londres. Era difícil para ela acreditar que se encontrava onde tudo começara, 17 anos antes, quando embarcara num trem para Tianjin, China. Ela vivera a aventura de sua vida. Gleides esperou que os passageiros do trem saíssem da plataforma. Quando todos partiram, só ela, vestida com um longo vestido chinês, o cabelo grisalho puxado firmemente para trás em um coque, e um casal de idosos haviam permanecido de pé na plataforma. Gleides achou que o casal de idosos parecia desapontado, como se as pessoas que eles vissem encontrar não estivessem no trem. Quando o casal se virou para partir, a mulher idosa olhou mais de perto para Gleides e franziu a testa. Então o casal correu até ela. Eram seus pais. Eles haviam mudado tanto nos últimos 17 anos que eles não se reconheceram no começo. Com lágrimas a escorrer pelo rosto, eles se abraçaram demoradamente. Gleides e sua mãe caminharam ao longo da plataforma de braços dados. Qualquer um que assistisse à cena pensaria que as duas mulheres eram irmãs, sendo Gleides a mais velha e frágil das duas. Passaram-se muitos meses antes que Gleides se sentisse confortável na Inglaterra outra vez. Ela com frequência se esquecia de onde estava e falava em chinês em vez de inglês, e se sempre havia uma dor em seu coração pelas pessoas deixadas na China. Às vezes ela ficava com dor de cabeça e se sentia desorientada, resultado do golpe recebido na cabeça com a coronhada do rifle em Zezou. Ela recebeu tratamento médico para o problema, contudo o problema permaneceu um estorvo pelo resto da vida. Uma coisa com que Gleides não contava ao regressar para casa era com o fato de ter se tornado famosa. Ela não fazia ideia de que durante o tempo na China, sua mãe dera palestra sobre Nossa Gleides na China. Além disso, muitas pessoas leram um artigo da revista Time. Gleides se sentia um pouco embaraçada pelo fato de tantas pessoas saberem a respeito dela. No entanto, a fama não era nada comparado ao que ainda estava por vir. Repórteres dos grandes jornais de Londres vieram entrevistá-la e a BBC a incluiu em uma série de rádio produzida sobre os heróis de guerra. Isso levou a uma peça radiofônica a seu respeito e inspirou também um livro sobre sua vida em Yangsheng. A partir daí, um filme de Hollywood foi estreado por Ingrid Bergman, que atuou como Gleides. O filme foi um sucesso instantâneo e Gleides Aylward se tornou um nome conhecido. Suas incríveis aventuras na China tornaram-se muito mais conhecidas que as de Sir Francis Young-Gusband, o explorador que a contratou como empregada doméstica muitos anos antes. Sempre que podia, Gleides usava a fama para ajudar o povo chinês. Ela visitou as Ilhas Britânicas e a Europa inteira, pedindo aos cristãos que orassem pela China. Jantou com os chefes de Estado e conheceu a Rainha Elizabeth.
montou pontos de coleta de roupas de inverno enviadas a Taiwan, para onde muitos chineses haviam fugido depois de os comunistas tomarem o controle da China continental. Gleides também trabalhou com centenas de refugiados chineses em Liverpool e em outras cidades portuárias da Inglaterra. Ela os ajudava a aprender inglês e os convidava para assistir aos cultos da igreja em seu próprio idioma. Ela escrevia sempre para seus filhos e para os órfãos que conduzira através das montanhas. 9 centavos havia se casado e teve um filho. Ela ainda morava no continente, embora muitos dos outros tivessem ido para Taiwan. No entanto, tudo isso não era suficiente para Gleides. Ela queria ir para casa. Desejava estar de volta entre as pessoas e a cultura que amava. Depois de uma década na Inglaterra, decidiu que era hora de voltar para seu povo. No entanto, ela não conseguiu entrar de novo na China continental. Nenhum estrangeiro podia, na época, mesmo que tivesse cidadania chinesa, antes de os comunistas tomarem o poder. Em vez disso, no início de 1957, Gleides deixou a Inglaterra de navio e seguiu para Taiwan, onde poderia viver e trabalhar livremente entre os chineses. Mais uma vez, Gleides Aylward era Aylward, a virtuosa. Ela deu estudos bíblicos, cuidou de bebês e crianças e viajou, compartilhando a mensagem do Evangelho aonde quer que fosse. Gleides nunca parou de trabalhar, mas como a senhora Lawson havia ficado grata muitos anos antes, ela também se sentiu agradecida quando uma jovem missionária chegou da Inglaterra para ajudá-la. No dia do ano de 1970, quando Gleides contava 67 anos, ela foi dormir e nunca mais acordou. Seu coração simplesmente parou de bater. Ao lado de sua cama, dormindo em paz em um berço, estava um bebê recém-nascido que havia sido abandonado e levado para ser cuidado por Aylward. É claro que o bebê encontrou imediatamente um lugar no quarto de Gleides e em seu coração. Cultos foram realizados em todo o mundo em saudosa lembrança de Aylward, e mais de 1000 pessoas compareceram ao culto fúnebre em Taipei, capital de Taiwan. O corpo terreno de Gleides Aylward foi enterrado no topo de uma colina na Universidade de Cristo, em Taipei. Sua tumba ficava de frente para o continente chinês, onde 40 anos antes uma jovem havia montado em uma tropa de mulas no caminho íngreme até Yuanshen, chegando com pouco mais que uma Bíblia e um velho casaco de pele sem mangas. E assim terminamos esse livro. Espero que você tenha gostado do livro, e se você gostou, comente o que você achou do livro, da história dessa missionária. Um abraço e até o próximo livro.